O tema de hoje é Trotsky e Stalin. Se prepare para mergulhar num poço de história. Leon Trotsky foi um intelectual marxista, revolucionário, comunista e ativista político ucraniano que liderou os bolcheviques na Revolução Russa. Desde a juventude fez parte de movimentos revolucionários, participou da fundação da União dos Trabalhadores do Sul da Rússia e foi preso pelo regime czarista pela primeira vez em 1898, com apenas 18 anos. Trotsky foi condenado à deportação para a Sibéria, de onde foge e vai para Londres se encontrar com Lenin, unindo-se ao Partido Social Democrata Russo. Com a queda do czarismo, Trotsky retorna ao seu país e, junto a Lenin, implanta o socialismo na Rússia. Assim, com a divisão dos sociais-democratas russos entre mencheviques e bolcheviques, Trotsky se posiciona contra os bolcheviques. Porém, mais tarde, ele troca esta decisão, aderindo assim às causas dos bolcheviques, a maioria liderada por Lenin. Embora tenham ocorrido diversos desentendimentos entre Lenin e Trotsky, em outubro de 1917, quando é feita a Revolução, eles se unem. Trotsky exercia um papel primordial na implantação do socialismo e do regime bolchevique na Rússia. Após a morte de Lenin e a ascensão de Stalin, Trotsky encontrou-se em posição perigosa. Enquanto defendia que a revolução deveria se espalhar pelo mundo e que a Rússia deveria ajudá-los, Stalin preferia que o comunismo ficasse dentro das fronteiras do seu país. Trotsky era uma pessoa carismática, intelectual e revolucionária, que participou de fatos históricos importantes de seu país e que simbolizava uma grande ameaça ao governo. Tão importante quanto o papel político de Trotsky foram suas contribuições intelectuais. Com o passar dos anos, criou-se uma vertente da doutrina marxista. Para ele, a Revolução Comunista não poderia ficar restrita à União Soviética. Ela deveria se espalhar pelos outros países. Por isso, a classe operária deveria assumir a vanguarda das mudanças, constituindo partidos políticos e sindicatos. E, se fosse necessário, a violência sim deveria ser usada para tomar o poder. Caberia então à União Soviética apoiar com dinheiro e logística aos novos revolucionários. Ele também afirmava que era preciso expandir as ideias internacionalistas contra o nacionalismo. Esse pensamento é resumido em sua frase: o socialismo será mundial ou não será? As ideias de Trotsky eram contrárias às ideias de Stalin, que desejava fazer a revolução somente no imenso território soviético. Trotsky também discordava da teoria de etapas dentro de uma revolução. Lenin afirmava que era preciso passar uma fase para depois ir ao socialismo. Já Trotsky prescindia dessa fase para tomar o poder. Por isso, após a morte de Lenin, Stalin afastou-se rapidamente de Trotsky e seus colaboradores foram mandados ao exílio e exterminados um a um. Então, após a morte de Lenin, houve um conflito para saber quem iria substituí-lo, quem iria exercer o cargo dele após sua morte. Ficou entre Stalin e Trotsky. Acabou que Stalin foi o seu sucessor e liderou a União Soviética por quase 30 anos. Ele foi um político, um revolucionário comunista e um ditador. As ideias de Stalin dentro da prática da política, né, é que ele defendia o socialismo num só país. Ele acreditava que a Rússia deveria se centrar no seu desenvolvimento, né, de suas forças produtivas e não se envolver diretamente com os levantes revolucionários de outros países, que a Rússia primeiro ainda deveria se levantar porque ela ainda estava meio instável e depois se preocupar com outros países. Stalin queria literalmente apagar o Trotsky da história. Ele fez photoshops nas fotos, apagou os registros e também matou o Trotsky.
Colocando em prática os planos quinquenais para desenvolver a economia, com isso ele criou indústrias e teve um alavanque na Rússia, que se tornou um dos países mais desenvolvidos da época. Mas com esses planos veio também problemas como a coletivização forçada das terras, onde Stalin tomou as terras de todo mundo e disse que era do Estado, que se tornou uma terra coletiva, e tudo que era produzido seria vendido para o exterior, então a população não tinha mais nenhum incentivo para trabalhar. Então chegamos à conclusão que esses planos foi ótimo para a indústria, mas péssimo para a agricultura. Vou colocar em vista também sobre o Grande Terror, que foi, digamos que, um período onde Stalin começou a caçar as bruxas, começou a seguir pessoas dentre o partido em busca de traidores, que são aqueles que vão contra ele e que eram socialistas, totalmente totalitarista. E no processo de Moscou, as pessoas eram torturadas para fazer confissões falsas, e com isso ele matou milhares de pessoas.